Bom dia a todos. Estamos dando início aqui à audiência pública deste dia sobre economia e finanças. Para darmos início à audiência pública da Comissão de Economia e Finanças, para debater o tema, prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício 2017 e cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o nobre vereador Alex da Academia para secretariar os trabalhos. Fazem parte dessa Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: Jefferson Ricardo da Silva, Alexandro, presidente, Alexandro de Souza Sá, relator, Batista de Souza Moreira, membro, Paulo César Dias dos Reis, membro, Dr. Ralf Rafael da Silva, membro. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos vereadores presentes nesta audiência pública. Desde já, secretário, quero dizer que a mesa já está aqui composta pelo secretário Alex da Academia, secretaria dos nossos trabalhos no dia de hoje, o senhor Pedro Soteiro de Albuquerque, que é o secretário de Finanças de Osasco. Sotero, né? O senhor Pedro Sotero, né? Calma, são só 4 anos. Dá tempo. É porque aqui, secretário, tem que ter um assento aqui, senão... Me desculpe, tá? A senhora Karine Simões de Oliveira, que é a chefe da divisão de contabilidade da Secretaria de Finanças de Osasco. Então, nós compomos a mesa, junto com a vereadora Régia, que também está nos auxiliando nos trabalhos de hoje. Desde já solicito ao senhor secretário, que anuncie a ficha de presença das demais autoridades e do público aqui presente, e que todos em seus lugares sintam-se como componentes da mesa diretora dos trabalhos desta audiência. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer aos funcionários desta casa que está nos auxiliando nessa audiência pública, agradecer a presença do secretário Pedro Sotero e toda a sua equipe, para que a gente possa fazer a prestação de conta aqui do quadrimestre deste ano. Saudar os vereadores aqui presentes, o nobre vereador Toniolo, Jair Assaf, a colega do meu partido, Régia, também o presidente quem está presidindo esta audiência, o Ricardo Silva, que é o presidente da Comissão de Economia e Finanças. Saudar aqui a senhora Cíntia Mendes Moreira, a coordenadora do controle interno, o senhor Stefani, gestor de núcleo da contabilidade, o senhor Sérgio Maciel, agente de controle interno, a senhora Jaci Malagoli, presidente da Avama, a senhora Marisa Helena Braga, vice-presidente da Avama, senhora Janaína Donelas, conselheira da Avama, e senhora Sônia Rainho, ex-vereadora desta casa, muito querida por todos nós e querida pelos munícipes da nossa cidade, que tanto prestou um grande trabalho, deixou a sua contribuição enquanto vereadora. Gostaria de agradecer na pessoa do nosso secretário Pedro Sotero a presença de todos os palestrantes. Agradeço a presença dos vereadores, público e imprensa aqui presentes para prestigiar esta audiência pública tão importante e esclarecedora para a nossa população. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, canal 7 da NET, 9 ou 16, da operadora Cabonet, e pelo portal da Câmara de Osasco, na internet, www.osasco.sp.leg.br. O público aqui presente pode participar retirando os formulários na recepção ou com nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte do final deste evento. Em seguida, convido o senhor para fazer uso da palavra, o nosso secretário de Finanças, Pedro Sotero, e o senhor secretário dispõe de 10 minutos.
na tribuna. Bom dia a todos. Bom dia, vereador Ricardo Silva, presidente da comissão, vereador Alex da Academia, vereadora Régia. Agradecer também a presença dos vereadores Jair Assaf, Toniolo, todos aqui presentes. Eu vou propor, é sempre um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Eu acho que o espaço que a gente tem para poder falar um pouco sobre as questões da prefeitura, né? E apesar que estamos sempre à disposição também, então toda vez que precisar a gente vai vir aqui, independente do prazo legal ou não, estamos à disposição. Eu vou pedir para a Karine, que é chefe da divisão de contabilidade, fazer a apresentação e eu me coloco à disposição para, na sequência, a gente entrar nos debates. Pode ser? Perfeito, senhor secretário. Obrigado. Então, eu convido desde já a senhora Karine Simões de Oliveira, a contadora e chefe da divisão da Secretaria de Finanças e Obras, para fazer uso da palavra. A senhora tem 10 minutos. Se necessário, pode estender um pouco mais. Aqui. Mas a gente tem que clarear um pouco. Tá ok. Bom dia a todos, nobres vereadores, público presente, quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet. A gente vai dar início à apresentação. São as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2017. Aqui é um pequeno sumário, né, da apresentação. A gente vai falar da execução orçamentária, dos resultados consolidados da administração direta e indireta, da receita corrente líquida, dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e do comportamento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui é a referência legal, né? Essa audiência ela ocorre conforme está previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí a gente vai começar com os resultados consolidados da administração direta, que é a Prefeitura, mais as indiretas, que é FITO, IPMO e Câmara. Aqui é a receita total, o que foi previsto e o que foi arrecadado. Então, a nossa receita total prevista para o exercício de 2017 é de 2.299.363.822. A gente arrecadou, até o momento, 708.084.431. Então, a gente arrecadou 31% do total previsto. Essas receitas elas se dividem em correntes e de capital. E, percentualmente, as receitas correntes, que são as regulares, impostos, contribuições, as transferências, a gente arrecadou 34% do previsto. A gente arrecadou 698.650.583. As receitas de capital, a gente arrecadou 4%. Essas receitas são aquelas provenientes de operações de crédito, alienação de bens e contratos de repasse com o governo estadual e federal. A gente arrecadou, até o momento, 9.433.848. Aqui são as principais receitas do município. Também são resultados consolidados. Então, a gente tem aqui, do valor total que a gente arrecadou até o momento, 708 milhões, 16,94 corresponde a IPTU, 20,86 ISS, 2,40 do FPM, 12,16 de ICMS, 9,06 IPVA, 12,60 do Fundeb. Aí as demais receitas correntes, 24,65, e as demais receitas de capital, 1,33. Aqui é a despesa total da administração direta e indireta. A previsão total da despesa é de 2.269.018.600. A gente já liquidou dessa dotação do que estava previsto para a execução da despesa em 2017, a gente já executou
21%. Então, a gente liquidou 483.490.668. Desse total, de 483, 23% de despesas correntes liquidada, no valor de 449.235.837, e 12% de despesa de capital, no valor de 34.254.831. Aqui é um resultado até o primeiro quadrimestre. Então, de tudo que a gente arrecadou, 708 milhões, contra o que a gente executou, que são as despesas liquidadas, a gente tem um resultado de 224.593. Então, é um resultado positivo. Significa que a gente está arrecadando mais do que está executando. Agora, os dados da administração direta. Aqui são os resultados só da prefeitura. Então, o orçamento da prefeitura, a receita prevista para o exercício é de 2.204.378.948. Desse total previsto, a gente já arrecadou 687.366.676. Então, a gente arrecadou 31% do que foi previsto. E elas também se dividem em receitas correntes e de capital. Então, a gente arrecadou de receita corrente até o momento 677.932.828. Do que estava previsto para a gente arrecadar de receita corrente, a gente arrecadou 35%. Das receitas de capital, são o mesmo dos resultados consolidados. A gente arrecadou, até o momento, 9.433.848. Então, a gente arrecadou apenas 4% do que está previsto para o exercício. Aqui, os resultados também só da prefeitura. A despesa total orçada em 2.027.643.250. A gente... Dessa despesa, a gente já liquidou 420.555.512. Então, do que estava previsto, do que está previsto para o exercício, a gente já liquidou 21%. E aí a gente liquidou 386.327.552 de despesas correntes, corresponde a 22% da dotação prevista e atualizada. E de capital, a gente liquidou 34.227.960, que corresponde a 12% do total previsto e atualizado. A receita corrente líquida. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributária de contribuição, patrimonial, serviços, industriais, transferências correntes e demais receitas correntes, deduzidas as transferências constitucionais e legais, acumuladas nos últimos 12 meses. Então, a gente tem aqui a RCL do primeiro quadrimestre, 1.843.392.815. Aqui é a evolução por quadrimestre dos dois últimos exercícios, no primeiro quadrimestre dos dois últimos exercícios. A RCL é o denominador para os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, a gente vai falar dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, primeiro é a despesa com pessoal. Então, a nossa despesa com pessoal, até o primeiro quadrimestre, foi de 862.486.992, 862 milhões. Aí, a RCL, de 1.843.392.15, a gente tem um percentual de 46,79. A gente colocou como base ali só o limite prudencial, que é de 51,30, e a gente está bem abaixo dele. Aqui é uma evolução também por primeiro quadrimestre dos 3 últimos exercícios. Aí a gente vê que, lá em 2015, no primeiro quadrimestre, a gente tinha ultrapassado o limite prudencial. Aí, em 2016, a gente estava bem abaixo do limite, e em 2017 se mantém, mesmo com um pequeno aumento, mas bem abaixo ainda do limite prudencial. A dívida consolidada líquida versus a RCL. A dívida pública consolidada, deduzidas todas as disponibilidades de caixa, aplicação financeiras e demais haveres. Então, é o que eu devo, menos tudo que eu tenho direito a receber.
o número dela ficou em 45,64%. Então, o valor da dívida no primeiro quadrimestre é 841.255.879. Em relação à RCL de 1.843.392.815, ele representa um percentual de 45,64%. Então, significa que a gente está conseguindo pagar a dívida e ela está bem abaixo do limite prudencial, que é 120% da RCL. Agora, é o comportamento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o resultado primário. O resultado primário ele é a diferença entre as receitas e as despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Então, aqui na LDO, a gente tem um resultado primário, que, na verdade, seria um déficit primário. Essa é a projeção, né? Ela é um pouco conservadora. Mas, no primeiro quadrimestre, a gente vem com um número bom. A gente tem um resultado, um superávit primário, né? Que significa que a gente pagou toda a dívida e sobrou recursos. Então, a gente tem um superávit primário de 227.423.338. Aqui é o resultado nominal. Ele representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um período em relação a um período anterior. Então, a gente tem o saldo da nossa dívida fiscal líquida, né, que já é aquela livre de todos os haveres a receber. Então, o saldo em 31/12, o valor da dívida é 929.381.187,67. Em 30 de abril, a nossa dívida está em 657.074.62647. Tem um resultado nominal negativo, né, de 272 milhões. E é um número bom, quer dizer que a nossa dívida diminuiu em 272 milhões. Esse objetivo é medir a evolução da dívida fiscal líquida, o objetivo do resultado nominal. E ele também foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a nossa dívida cresceria em 5.420.04. Só que ela diminuiu em 272.306.561. Então, esses são os números apresentados. E agora a gente está disponível para as explicações. Obrigada. Bom, está aberto para as perguntas que as pessoas que estão nos acompanhando, caso queiram realizar. E, num presente momento, não chegou nenhuma pergunta. Alguém gostaria de se manifestar, questionar sobre o que foi apresentado? A senhora gostaria de falar, vereadora? Gostaria. Ok. A pergunta da senhora, por gentileza. Senhor secretário, bom dia, né? Secretário, a Karina, bom dia, vereadores e ao público presente. A gente percebe aí nessa apresentação que está havendo uma queda na arrecadação, né? Que a gente tinha que alcançar um certo limite, não alcançou. Tinha uma proposta orçamentária da gente arrecadar 839, até agora a gente arrecadou 687, né? Caso essa queda perdure, o que a administração vai fazer? Posso continuar, Orson? Primeiro, qual é o plano, né, da administração? O que deverá ser contingenciado, se será contingenciado, e que serviços poderão sofrer corte?
uma outra dúvida, ô secretário, só. Nessa dívida líquida, que vocês falaram que diminuiu, nessa dívida total, os precatórios estão inclusos? Tá. Por enquanto é isso. Só um minutinho. Alguém gostaria mais de fazer mais alguma pergunta? Então, vamos todos fazer e ele já pontua e depois só responde. É porque daí as perguntas vêm, o secretário anota aqui e ele vai respondendo diante da sequência que vai sendo solicitada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? O secretário sobre o tema? O senhor gostaria, senhor vereador? Bom dia a todos, a todas. Saudar aqui o nosso vereador Ricardo Silva, presidente da Comissão de Finanças, nessa audiência pública. Na sua pessoa, saudar os demais componentes da mesa, saudar o vereador Alex, a vereadora Régia, saudar aqui o vereador Jair Assaf. Saudar de modo muito especial aqui também o nosso secretário, Pedro Sotero, a Karine, na sua pessoa, Karine, saudar os demais componentes da equipe de finanças que estão aqui presentes hoje, os funcionários, a todos que nos acompanham através da internet e também da TV Câmara. Eu, na verdade, não iria nem utilizar esse tempo regimental para fazer qualquer questionamento, qualquer pergunta, mas eu confesso a vocês que nas previsões anteriores, a apresentação de contas dos quadrimestres anteriores, eu estava mais pessimista do que a apresentação que eu vi hoje. Confesso que, de certa forma, eu fiquei um pouco mais aliviado, né? A gente vê aí a situação que o país está passando, muito difícil, onde a gente está vendo aí uma quebra muito grande de empresas, de comércios, e a própria população que está sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, né? Então, a tendência é que hoje nós tivéssemos aqui uma apresentação de contas mais desastrosas. E, pelo que eu vi, pelo menos aparentemente, na prestação de conta, que a Karine muito bem fez aqui, apresentando os números aqui, eu confesso que quem saiu de um período de final de ano, entrou um carnaval, entrou um período de festas direto, e ainda a prefeitura está conseguindo se equilibrar, se manter aí num patamar bastante razoável. Então, eu não quero aqui me alongar com perguntas, mas cumprimentar todo o trabalho que a Secretaria vem fazendo, né? Porque isso tudo só ocorre diante de tanta dificuldade. A gente conseguir manter da forma que está sendo mantido graças a um trabalho que está sendo desenvolvido tanto pelo Executivo, pelo prefeito e toda a sua equipe de finanças. Então, fica aqui os meus cumprimentos à Secretaria de Finanças pelo trabalho que está fazendo. A gente, como eu disse, esperava assim, um número muito mais complicado, uma situação mais desastrosa, mas a gente vê que o município tem ainda está indo numa situação saudável. Lógico que temos problemas, poderíamos ter mais lá na frente? Poderíamos sim. Nós estamos no início de mandato, no início de ano, e a gente pode acontecer que isso daí se agrave, até por conta da situação política que está ocorrendo aí, a cada dia, a cada hora que a gente vê, um desastre, né? Então, tudo isso daí pode afetar ainda mais o município também. Mas fica aqui meus cumprimentos à equipe de finanças, na pessoa do Pedro Sotero, e eu queria apenas, secretário, para que a gente não passe... São dois questionamentos, um eu já tive a oportunidade de fazê-lo em off aqui, mas até gostaria que o senhor pudesse estar explicando. Existia aí uma situação de anistia que a gente
que estava perdurando, e a gente até pediu para que houvesse aí uma prorrogação de mais um tempo, de 30 dias aí, e essa anistia não ocorreu. Eu queria que o senhor, Vossa Excelência, pudesse estar informando por que não ocorreu, se vai ocorrer, né, para que essas pessoas que não conseguiram ser contempladas nesse período de anistia possam ainda ser. E um outro questionamento que a gente tem direto, que vai ser sempre assim para quem trabalha no poder público, e nós somos esse elo de intermediação, é a questão das rescisões. As rescisões. Como que está a situação das rescisões de 2007 e as anteriores a 2007? Há uma previsão de que isso daí seja ajustado, seja pago aí aos senhores, os colegas que trabalharam, que já não estão, muitos deles, mas estão trabalhando. Eu agradeço e parabenizar mais uma vez. Obrigado. Secretário Alex, existe mais algumas perguntas aí, né? Sim. Presidente, eu queria também fazer algumas perguntas ao secretário. Primeiramente, mais uma vez, agradecer a presença dele, como ele bem falou, não só nas audiências públicas, mas tem nos atendido individualmente, até para tirar algumas dúvidas relacionadas às questões da nossa cidade. Na audiência passada, na vinda do secretário aqui, o secretário Pedro, o senhor comentou com relação à reformulação da lei do incentivo fiscal, que a gente gostaria de saber se teve já esse início e como ela está. Como bem aqui a vereadora Régia falou, nós tivemos uma queda de janeiro para cá. E em janeiro nós tivemos aí, da ICMS, mais de 34 milhões. Já aqui em fevereiro nós tivemos em torno de 14 milhões de arrecadação, uma queda de 57%. A transferência de IPVA nós tivemos em torno de 38 milhões. Agora, nesse mês de fevereiro, nós tivemos em torno de um pouco mais de 19 milhões. Isso são dados que nós obtivemos através aqui da nossa Comissão de Economia e Finanças, no balancete, aonde tivemos aí a somatória total de uma queda de aproximadamente 25% de janeiro para fevereiro. Eu gostaria que o nobre secretário pudesse explicar o porquê desta queda e também perguntar se há algum tipo de incentivo, aí eu falo incentivo, para que a gente possa estar aumentando a nossa arrecadação. Tendo em vista, e nós, quem está aqui, os vereadores, e quem nos assiste também em casa, sabe muito bem que o grande fornecedor de contribuição para o nosso município é o comércio e a indústria local. E, particularmente, eu não tenho visto nada que venha incentivar, principalmente o comerciante, o comércio local dentro da nossa cidade, seja por conta da Secretaria de Finanças, ou seja por conta de outras secretarias, que é a sua obrigação, como também a Secretaria de Indústria e Comércio. Gostaríamos que nós tivéssemos algum tipo de incentivo, principalmente para o comerciante local e os lojistas da nossa cidade, tendo em vista que a cidade hoje ela é conhecida como uma cidade de grande fluxo de venda do calçadão da nossa cidade. Entendemos que o que nós precisamos fazer seja algum tipo de incentivo diretamente, ou seja, de capacitação dos funcionários, seja de capacitação empresarial também, e que a gente crie subsídio dentro do nosso município, dentro da nossa prefeitura, algo que dê incentivo, principalmente para essas pequenas empresas e comerciantes. E aí, somando a pergunta da nobre vereadora, recentemente aqui nós aprovamos aqui a comissão dos precatórios. E nós queríamos saber qual o impacto do pagamento desses precatórios para as nossas finanças. Faço também soma também a pergunta do vereador Toniolo com relações às anistias, se vai vir ou não, e também as rescisões que tanto somos cobrados nas ruas pelos nossos funcionários públicos e os que já não fazem parte mais do nosso quadro funcionário da administração. Basicamente, eram essas perguntas, secretário, até para a gente nos alongarmos. A Jaci Malagoli
pergunta aqui. Diante das estatísticas apresentadas por vocês, falta verbar também a falar sobre a saúde, faltando também medicamentos, tanto na saúde pública como também falta tudo, medicamentos, tal. Eu não sei se isso é de competência do nobre secretário. A falta de medicamentos é que seria mais direcionado para a Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde. Mas, se assim o Pedro quiser dar uma pincelada nessa pergunta aqui, a Jaci está reclamando aqui com relação à falta de medicamentos na rede pública. Só essa, secretário. Bom, aberto o debate. Obrigado pelas perguntas, professora Régia, Tony, Alex, e só o nome da Jaci, né? Jaci, eu vou começar pelo fim, até para a gente não alongar, porque realmente não é da minha pasta, mas assim, a gente está reabastecendo todos os postos, né? Então é difícil essas perguntas genéricas para a gente saber o seguinte: qual é eventualmente o medicamento que não está chegando ou não, porque a gente fez uma aquisição, uma adesão, uma ata da CIOeste, e fizemos uma série de compras no início desse ano para regularizar a rede. E os medicamentos já começaram a chegar. Como tem o seu telefone, eu vou encaminhar ao secretário de Saúde. Tudo bem. Eu vou encaminhar a pergunta ao secretário de Saúde para que ele entre em contato e avalie exatamente qual é a parte mais específica. Eu também não tenho o detalhe de qual é o remédio que está em qual posto. Mas o que eu posso afirmar é que assim, a gente começou a cumprir todas as cautelares e já foram feitos desde, acho que no começo do mês, no anterior para cá, no mínimo, tenho certeza, já começaram a vir vários medicamentos da FURP, da CIOeste, que foram contratações recentes. Tá? O centro de zoonose ele tem recursos. O problema que a gente está encontrando, que foi encontrado muito pelo secretário de Saúde e por outros colegas também, não é com relação a recursos, é com relação à falta de contratos vigentes dentro das pastas. Tá? Então, o problema não é relacionado ao financeiro, foi relacionado à situação encontrada do ponto de vista de gestão disso pela secretaria anterior. Então, e a regularização disso também não é tão rápida. A gente precisa passar por processos licitatórios, trâmites. A gente está numa fase hoje que o Ministério Público, os órgãos de controle, inclusive aqui a própria Câmara, né, tem nos perguntado muito sobre a legalidade e a correção de determinados procedimentos. Então, assim, há recursos disponíveis, o que a gente está superando são as barreiras de gestão, não por força desse secretário, mas por força de que ele encontrou nessa situação. Tá? Mas de novo, eu vou encaminhar a pergunta, entra em contato, ele vai te colocar a par das ações que estão sendo desenvolvidas na saúde para equilibrar a rede. Tá? Bom, eu vou... Que seria bom a senhora fazer por escrito, a senhora se importa? Só para a gente seguir Pode fazer por escrito, tá? A gente aguarda a pergunta. Então, a gente pede a gentileza que a nossa assessoria da casa traga... Agradeço a gentileza da senhora. Obrigado pela compreensão. Obrigado. Só para a gente não perder aqui. Bom, a gente fez a apresentação nos termos do que manda a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é bom a gente, às vezes, bater em cima de alguns mitos, né, doutora Régia? A gente está bem acostumado que nem sempre que os números, quando são consolidados, dão uma impressão, mas quando a gente abre, são outros. O que acontece? As nossas receitas correntes, ou seja, aquelas receitas que vocês viram de IPTU, ISS, as próprias, que são taxas, IPTU, ISS e TBI, elas subiram. A gente teve um desempenho de arrecadação nesse quadrimestre maior do que no quadrimestre anterior. O que aconteceu? As nossas transferências, ou seja, o que vem do governo do Estado e o que vem da União, de fato, vem caindo, como vem caindo para todo mundo. Então, é muito difícil, né? No somatório, a gente ainda conseguiu ter, nesse primeiro quadrimestre,
uma receita maior do que o primeiro quadrimestre do ano anterior. Qual é a diferença, para a gente também não gerar uma sensação de que o número está equivocado? É que no primeiro quadrimestre do exercício anterior foram levantados os valores depositados judicialmente por força da lei complementar que foi aprovada e que autorizava a gente a levantar recursos que estavam depositados. Então, houve uma receita extraordinária de 52 milhões. Por isso que dá a impressão de que a receita caiu. Na verdade, a receita nossa corrente, ela até subiu, né? Não teve um crescimento, talvez tenha um crescimento real pífio, porque se você descontar a inflação, o que cresceu de fato é muito pequeno, né? Mas a diferença que mais chama a atenção foi da questão dos depósitos judiciais que a gente levantou no começo do ano passado, que eram 52 milhões. Então, ele impacta em qualquer cálculo, tá? Só para esclarecimento, então, esses números de janeiro, fevereiro e março, que estão bem maior do que abril e maio, foram decorrência da anistia? Janeiro, fevereiro e março, normalmente os valores são maiores, porque é quando entra a parte maior de IPVA. Então, dá esse... Assim, sempre a receita no primeiro trimestre, né, ela é maior por conta do IPVA. E, em janeiro especial, a gente também tem receitas maiores por conta do residual do ISS dos exercícios anteriores. Então, o Banco Bradesco, como outros grandes contribuintes, eles fazem um recolhimento residual em janeiro do exercício anterior. Se eu não me falha a memória, não está na apresentação, mas em janeiro a gente fez 105% das receitas que eram estimadas. Depois a gente caiu e manteve. Hoje a média da execução, somando o primeiro quadrimestre, está, se eu não me engano, em 93%, ou seja, a gente está com um índice de execução muito bom, tá, dentro de cima da receita estimada. É lógico que a anistia que foi feita impacta esse ano, se eu não me engano, por anistia que já está fechada, que a gente está propondo aí a reabertura, a gente vai chegar lá. Isso vai ter um impacto, se eu não me engano, de acho, quase 40 milhões ao longo desse ano. Então, não é um resultado que ainda não foi apurado, ou parte dele ainda não foi apurado, e mais 20 milhões, acho que ano que vem. Isso é o que já está de contrato assinado. Também é lógico que a gente brinca, né, de arrecadação, porque assim, na administração pública a única coisa que a gente tem certa é a despesa, né? A arrecadação a gente sempre tem que abrir a conta todo dia e ver o que é que aconteceu. Então, assim, diante de todo o cenário, já antecipando um pouco o que o vereador Toniolo colocou, diante de todo o cenário, a gente está muito otimista, porque a gente vê indícios da recuperação econômica e a nossa arrecadação ela não teve a queda tão expressiva que a gente imaginava. Estou falando do cenário geral, né? A gente teve um crescimento real pequeno, porque descontando a inflação talvez tenha tido 1%, mas quando a gente olha o entorno e olha o resto do país, está ótimo, eu não tenho do que reclamar. A gente está numa situação de crise, um cenário de crise nacional, e a gente está conseguindo manter a regularidade dos serviços. Já fizemos no começo do ano, vereadora, um grande contingenciamento. Então, já foi feito, né? Ele poderá ser ampliado ou diminuído de acordo com a execução da arrecadação. Por enquanto, ele está mantido. Ou seja, a gente tem que agir de forma mais cautelosa para não comprometer nenhum serviço público. Mas, a princípio, o plano que foi feito no começo do ano, ele está mostrando que é um plano razoável, que está bem estruturado e que vai administrar. Eu vou dar um dado aqui, só para a gente que sofreu muito ano passado, né, Régia, com isso. Hoje, a gente está fazendo pagamento da nossa cronologia do mês corrente. Eu estou pagando maio. Tem município que não paga 6 meses. Então, estamos com os vencimentos de todos os servidores em dia. E o 13º provisionado, ou seja, ele será pago. A primeira parcela, não há dúvida. E tem município que até hoje não conseguiu nem finalizar o pagamento do ano passado. Então, não é um mar de rosas, né? Mas a situação a gente está conseguindo administrar bem diante desse cenário de crise. Estamos conseguindo atravessar esse deserto e eu tenho certeza que vamos todos sair dele juntos. Então, o plano é esse. Os serviços públicos,
a princípio, nenhum deles está afetado diretamente, como eu antecipei na outra pergunta. O que a gente encontrou muito não foram problemas de ordem financeira, foram problemas de ordem contratuais ou relativos à gestão. Então, são situações que, assim, que a gente agora trabalha para vencer a burocracia e regularizar todos os contratos e prestações. Esse é o maior esforço, mais do que necessariamente o financeiro, né? A dívida líquida dos precatórios faz parte desse dado que a gente viu. Como a gente teve uma arrecadação boa e a execução foi baixa, e é normal que seja baixa por começo de governo, trocas, e etc., a gente está diminuindo o endividamento do município. Então, o resultado um pouco é esse. Como a gente brinca, no município nós não somos nenhuma empresa, a gente não tem que dar lucro. Então, todo o resultado, ou ele vai uma parte para investimento, uma parte para a gente ir diminuindo o endividamento e garantir o equilíbrio do sistema, né? A anistia, a gente propôs, ela encerrou dia, se eu não me engano, 20 de março, enfim, a gente propôs a prorrogação. O resultado foi muito bom, porque todo mundo olha a anistia como uma forma não só de conseguir honrar com o governo, porque a gente sabe que muita gente está em dificuldade e não paga o imposto, não é por mal, é porque às vezes não consegue mesmo, deixou acumular e na hora que vai ver está uma conta impagável. Então, a anistia ela é justa em dar o acesso para que as pessoas saiam da marginalidade tributária, vamos dizer assim, para poder voltar a ser regulares com o governo, né? Então, o resultado da população foi muito positivo, tanto é que a gente já até encaminhou para essa casa o pedido da prorrogação, o projeto de lei está aqui, voltou para que a gente fizesse uma instrução melhor de algumas informações que foram solicitadas pelas comissões. A gente está devolvendo essas respostas amanhã e contamos com o apoio da casa para a gente avançar. Lembrando que a ideia desse projeto é a gente reabrir agora por um período curto, para contemplar até aqueles que muita gente procurou a gente, eu sei que procuraram vocês aqui também, porque a gente recebeu as demandas, né, de gente que queria fazer o acordo, mas não teve tempo hábil para materializá-lo. E a gente sabe que o prazo também inicial foi curto para que a gente pudesse atingir a toda a população. O levantamento vai vir aqui, são mais de 5 mil devedores na cidade. Então, a capacidade deles de mobilização, deles conseguirem regularizar, toma um tempo mesmo. E a anistia deve reabrir, eu imagino que deva estar a critério da casa, acho que deve ser a última desse mandato. Então, também assim, a gente vai reabrir para dar essa oportunidade de regularização. Passado isso, vamos seguir sem, a ideia é sem novas reaberturas de prazo ainda nesse exercício, nesse mandato, perdão. A questão das rescisões, dá uma notícia boa, Tony, Régio, Alex e demais presentes. A gente já conseguiu só esse ano pagar todas as rescisões do ano corrente e já liberamos uma boa parte daqueles que estavam na situação do requer, né, que são pessoas que estão em estado de mais vulnerabilidade do exercício anterior. Então, julho do ano passado, a gente está, só para a gente posicionar qual foi a diretriz adotada. O problema das rescisões é que vem historicamente acumulando de um mandato para outro. Então, o Celso deixou para o Emílio deixou para o Jorge deixou para o Rogério. O esforço que a gente está fazendo agora é de manter o equilíbrio, primeiro, de não deixar mais nada para ninguém. Então, o compromisso assumido, nós pagamos todas as rescisões que aconteceram este ano, tá? E todas aquelas que vão acontecer, a gente vai pagar. E as que estão para trás, a gente está fazendo a programação e vai pagando aos poucos. Eu não tenho de cabeça qual é o mês que a gente está para trás. Mas a gente tem uma conta muito alta, são 18 milhões de reais. É lógico que todo mundo, individualmente, às vezes a pessoa fala, mas a minha é só R$1.000. A gente não olha só para um, a gente olha para 5 mil e dá 18 milhões. Incomoda a dívida, incomoda a dívida. O prefeito está assumindo que ele vai pagar. Só que ele primeiro não quer aumentar a dívida. Ele quer começar a fazer um esforço para que a gente possa, finalmente, pelo menos na história recente da cidade, manter uma regularidade nessa situação das rescisões. Eu acho que esse é a mensagem, com o concurso aberto agora, que a gente abriu para inicialmente 1.300 vagas, a gente vai ter uma substituição também de seletistas, né? Então, os contratos vão acabando, vai ter um custo maior de rescisão, mas eu tenho certeza que a médio prazo a gente vai equacionar essa situação.
Queda na arrecadação. Só mais um comentário na queda da arrecadação, vereador Alex, vereadora Régia, que assim, a maior parte da queda foi na receita de capital. A receita de capital ela está vinculada a determinados gastos. Então, por exemplo, a gente tinha uma previsão de repasse para a obra do Fórum. Essa obra não aconteceu. Perdão, o repasse não aconteceu. Consequentemente, a obra não startou. Então, também não tive um impacto direto, um prejuízo direto por essa queda. São ações que normalmente são casadas, em que o dinheiro, o recurso, né, vem para ser aplicado em determinada finalidade. Se aquela finalidade, se o recurso não vier, a finalidade ela não é aplicada. Então, no somatório dá a impressão que a gente está tendo uma queda forte na arrecadação, etc., mas individualmente não estamos. A gente não está comprometendo as finanças do município. Tá? Só para... E nem assim, a prioridade são o volume de investimentos, os serviços públicos, o funcionalismo, então a gente está mantendo um equilíbrio forte nisso. A lei de incentivos fiscais, vereador Alex, a gente fez uma primeira análise, ela aí até estava apta a ser encaminhada aqui para a Câmara, mas houve um pleito, que aliás veio inclusive dessa Câmara, da gente fazer algumas revisões maiores no Código Tributário. Então a gente está revendo isso, a ideia era encaminhar nesse primeiro semestre, não sei se a gente consegue manter esse cronograma, mas a gente deve encaminhar ainda esse ano, não só a lei de incentivo fiscal, como algumas revisões ao Código Tributário e uma lei que cria e regulamenta a nota fiscal osasquense, que também é um pleito que vocês apresentaram junto com a sociedade. Então, deve vir ainda esse primeiro semestre. Eu não quero assumir aqui um compromisso nesse momento de prazo, porque a gente está fazendo um estudo para alinhar bem que tipo de empresa a gente quer no município para vir e como é que a gente resolve a questão, por exemplo, do comércio, que o comércio não é só a questão fiscal do IPTU que eles reclamam, que é um IPTU relativamente alto e tem problemas. Tem uma questão de zoneamento de bombeiro, de acessibilidade, que também está impactando na emissão do alvará. Então, a gente está olhando essa questão com muito carinho para poder ver como a gente consegue trazer todo o comércio, para a parte de regularidade total da prefeitura, né? Não é uma situação fácil, também, de novo, são problemas históricos, e quando eu falo históricos, eu estou remetendo a muitos anos da cidade que foram, de certa forma, acumulando, só que agora, depois do que aconteceu com a Boate Kiss, depois do que vem acontecendo, os bombeiros têm sido mais exigentes, os direitos de acessibilidade também têm sido mais incisivos, e eu acho que é o momento da gente enfrentar o problema de forma real que eu digo, para equacionar. Então, por isso que está demorando um pouquinho mais, que a gente está buscando esse diálogo e estamos à disposição também, caso comerciantes ou outros queiram vir debater com o tema, para nos ajudar a construir esse projeto. Tá? A questão dos precatórios, eu acho que a Casa deu um passo muito importante na aprovação da Câmara. Por quê? A nossa dívida de precatórios é de 740 milhões de reais. Ela é impagável. Ela é impagável. Só que tem um problema. O não pagamento da dívida implica no bloqueio das contas, que aconteceu ano passado, no dia 29 de dezembro. Eu me lembro que a gente estava trabalhando no encerramento, né, do ano e veio uma ordem de bloqueio nas contas de 70 milhões de reais. O que poderia, de fato, ter descontrolado a nossa situação, e aí sim afetado serviços públicos, afetado o pagamento de funcionários, funcionalismo e etc. Então, o precatório não é algo que a gente consiga negociar. É uma ordem judicial. E ordem judicial a gente tem que cumprir. Não tem muito como escapar. Com a comissão aprovada, a gente vai conseguir negociar desconto no valor da dívida. Isso quer dizer que a gente vai buscar a manutenção do equilíbrio. No passado, vinha em média sendo pago 30 a 40 milhões ano de precatório. E era para ter sido pago 70. Então, a dívida foi aumentando. Hoje, a gente não tem opção, porque foi aprovada uma emenda constitucional no final do ano passado, dando prazo até 2020. Ou paga ou paga, e é impagável. Ou seja, a comissão vai ajudar muito a manter o equilíbrio, o que não está nos afastando de buscar outras medidas, seja elas junto ao Congresso para tentar uma dilação de prazo, né? Seja junto ao Tesouro Nacional para conseguir um empréstimo, ou até a hipótese de alienação de bens para diminuir a dívida, porque a gente não tem como se recusar. Se amanhã eu parar de pagar, ou me recusar a pagar o que o Tribunal de Justiça arbitra, eu vou tomar outro bloqueio.
E na hora que toma bloqueio, não tem jeito. Aí eu não pago salário, não pago medicamento, não pago professor, não pago ninguém. Então, assim, não, ele pega fornecedor, pega pessoal, pega tudo. O bloqueio, ele não escolhe, né? Ele vai lá e retém, e a gente fica numa situação muito complicada. Então, é uma situação que a gente tem que administrar com muito cuidado, que demanda muito esforço, e eu realmente queria parabenizar essa casa, porque a aprovação da Câmara, eu acho que deu para nós a oportunidade de a gente continuar as finanças públicas do município equilibradas. Sem essa comissão, a gente não conseguiria. A gente agora vai trabalhar forte para que a comissão dê o resultado que se espera, né? É o nosso compromisso de prestar contas a vocês, inclusive dos trabalhos que são feitos dentro da comissão. Mas sem ela, a gente ia ficar numa dificuldade de manter esse cenário absurdo. Eu queria agradecer, deixar público aqui o agradecimento e o reconhecimento pela situação. Acho que eu respondi tudo, né? Chegou mais alguma? Antes, secretária, eu gostaria apenas que os presentes que gostariam de fazer a pergunta, a nossa assessoria está com os papéis disponíveis, caneta, para que os senhores possam se manifestar e, após feita a pergunta, pode entregar na mão da nossa assessoria, que será encaminhada esta mesa. Pode dirigir as perguntas que ainda restam aí, senhor secretário. Nós já tivemos algumas perguntas aqui, mas antes de ler, o secretário já respondeu a pergunta do Paulo Roberto aqui sobre justamente a liberação do FGTS e as demandas muito grandes de pessoas que querem colocar o IPTU em dias. Ele já acabou respondendo que a Anicia logo voltará para cá. A Leuvil também queria saber sobre a arrecadação, se vai continuar subindo, ela acabou respondendo. A Maria Conceição também fez uma pergunta diretamente para ela, mas já acabou respondendo para todos já também. Fez uma pergunta bem pessoal, mas ela acabou respondendo até para todos os ex-funcionários e funcionários do município que têm rescisão retida ainda. A vereadora Régia vai querer fazer mais algum questionamento, vereadora? Com relação, senhor secretário, ao que o senhor falou do precatório, eu queria saber como é que serão isso, a ordem cronológica será mantida, esses descontos serão por leilão, quem der o maior desconto vai ser beneficiado. Por exemplo, eu tenho um grande credor lá na fila, e ele oferece um desconto, ele aceita um desconto bom da municipalidade, que em 40%, ele passa à frente de todos os demais nessa Câmara de Conciliação? Vereadora, o desconto, infelizmente, pela questão da Constituição, é limitado a 40%. Não é nem, então, assim, todos os descontos vão vir com 40%. A gente imagina que quem queira passar à frente vai oferecer esse valor, né? E aí, agora, acho que a lei está voltando, a lei que foi aprovada está voltando para análise. Teve uma emenda que a gente ainda não conseguiu analisar exatamente o teor. Aí eu sei que vocês já encaminharam a emenda, que a gente lá, de fato, ainda não conseguiu analisar, porque acho que foi ontem, foi anteontem, que foi aprovada em segunda discussão. E que a gente vai discutir essas regras. Eu ainda não tenho aqui para te passar exatamente quais serão os critérios, porque a gente precisa avaliar o texto, como foi aprovado, e sentar para discutir como é que vão ser feitos a sequência dos pagamentos para quem ofereceu desconto de 40%. Eu sei que a gente metade dos valores do ano serão pagos na cronologia, conforme determina a lei, e a outra metade será aportado na Câmara para que seja feita essa operação. É lógico que a gente vai também buscar o parcelamento, ou seja, não é só dar o desconto. A gente vai trabalhar com aqueles que ofereçam também um prazo de parcelamento, porque o que interessa para nós é o maior número de transações possíveis para diminuir o valor total da dívida, né? Então, se a pessoa aceita receber 2, 3, 4 vezes, dependendo do que for a natureza do crédito, ou dependendo do valor até mais, se ela puder, tudo isso será considerado, né? Não, mas 40, mas tem que ser à vista.
Se tiverem 3 que queiram parcelar, o valor do somatório eu vou optar mais pelo parcelamento. Por quê? Porque o que interessa para nós é diminuir o volume total da dívida de 730 milhões. Então, mas eu estou colocando uma opinião ainda muito incipiente, porque eu preciso ver a lei como ela será sancionada, enfim, ver as alterações, quais são os impactos que haviam sido feitos inicialmente para a gente fazer o exercício e regulamentar por decreto. No decreto deverá constar todas esses critérios, tá, vereador? E aí a gente vai poder, lógico, se for necessário, oportunamente responder a qualquer sugestão e, eventualmente, até alterar qualquer ideia será sempre bem-vinda. A gente não tem, ninguém tem compromisso com o erro, né? Se a gente achar que não está adequado, a gente tem o dever de refazer. O vereador Toniolo pediu para a gente... Bem-vinda sempre. O vereador Toniolo pediu para a gente falar um pouco sobre a questão das conveniadas, né? As conveniadas, a gente está... bom, o que aconteceu, vereador? E acho que é importante a gente até ter esse espaço, eu queria agradecer, porque, normalmente, quando o dinheiro não é pago, a culpa é de finanças ou é da prefeitura. E o que acontece? Essa situação, acho que a vereadora doutora Régia, hoje, nessa casa, no passado, dividimos um pouco do sofrimento de que houve um novo marco regulatório. Então, tem uma nova lei federal que disciplina como é que vai ser feita essa contratação. Não é um procedimento simples, não é um procedimento rápido, e a gente sabe, a gente não sabe, mas a gente acha, imagina, eu acho que talvez se a vereadora quiser discordar, ela participou disso, né? Que talvez nem todas as entidades conveniadas hoje consigam se adaptar ao novo marco regulatório, porque ele é realmente complicado. Ele trouxe um grau de detalhamento, um grau de governança, um grau de estrutura de direção que nem todo mundo vai, não é que não vai conseguir, muita gente pode até não querer se adaptar. Então, o que aconteceu? Esse marco regulatório ele foi editado há um ano e pouco atrás, eu não tenho a data, e a gente passou o ano passado inteiro fazendo uma série de capacitações. Virou o ano, virou o governo, e os contratos, os convênios anteriores venceram. Para fazer o chamamento de regularização das entidades, demora, porque é complexo, inclusive, para a gente, a administração pública, não é uma coisa simples, não é que a gente estamos só socializando aqui o problema, dividindo que, assim, é bem trabalhoso. Então, a gente já começou a publicar algumas comissões. Nesse meio tempo em que acabaram os convênios anteriores, a gente botou as conveniadas, se não me engano, todas ou a maioria, em caráter de pagamento por indenização. O pagamento indenizatório demora mais do que o processo normal, e a gente vem tentando, de uma certa forma, explicar isso às conveniadas, de que não é por uma opção nossa, não é por falta de vontade, a gente quer resolver, a gente está buscando com todas a regularização. Temos pago, acho que saiu no IOMO de... Hoje é quinta, né? Saiu no IOMO de terça-feira vários pagamentos para entidades conveniadas, então a gente vai aos poucos regularizando, mas com vistas a nossa principal missão é adequá-las todas ao novo marco regulatório. A normalidade do processo a gente vai conseguir com o novo marco regulatório. É aí que a gente vai saber se elas têm ou não têm condições de se adaptar, porque a lei nova botou uma série de exigências, é uma lei federal, só para também deixar claro, quer dizer, não foi da nossa... Não saiu dessa casa, não saiu da prefeitura, a gente foi obrigado a se adequar a isso, e a gente sabe que ela é bem trabalhosa. Então, está causando hoje um tumulto. A gente recebeu, inclusive, teve uma entidade conveniada que suspendeu as aulas, que estava há 2 meses sem receber, a gente, inclusive, pagou. Na verdade, a gente já até pagaria, no fundo, é que a pessoa, às vezes, acha que só pagou porque suspendeu as aulas, e não é verdade. O processo já estava indo para o caixa, que, de fato, o procedimento indenizatório é um pouco mais demorado. A gente tem tentado explicar isso, a gente sabe que as entidades não têm fôlego, sabe que são entidades que dependem muito da nossa pontualidade, não é uma questão financeira, é, de fato, uma questão de forma. Eu vou pedir um pouco mais de compreensão a elas, às entidades, a gente tem conversado bastante, tem se esforçado bastante, tem um grupo de estudo dentro da prefeitura só para lidar com isso, para a gente superar o quanto antes. A gente já acha que vai conseguir, no segundo semestre, estar com todas elas regularizadas. Já começaram a ser publicadas as comissões,
mas até lá a gente vai ter um pouquinho de transtorno e vamos contar com a compreensão, porque não é falta de empenho da nossa parte para equacionar isso. Tá? Obrigado. Parte, secretário, e esse, na minha opinião, é um grande nó, porque é um choque entre a questão social e a questão financeira orçamentária. Hoje nós temos no município cerca de 1.900 crianças, dependendo da conveniada, e não dá da noite para o dia para você fechar e falar, olha, por conta do marco regulatório, vão tudo para casa e que o poder público não tem nem como suprir esta demanda nas suas rede própria, né? Então, é um grande impasse e é uma grande dificuldade que o município tem. Vereadora, eu agradeço, assim, eu acho que também só para a gente dividir um pouco os problemas, eu queria deixar claro que as entidades que perderam o convênio não foi por conta do novo marco regulatório. Nós tivemos problemas com entidades na prestação de contas. Inclusive, o Tribunal de Contas do Estado, em alguns casos, até proibiu o repasse. Gerou um problema social, mas não foi por conta nossa. Não é que a prefeitura teve algum grau de participação nisso. Nós temos entidades que ficaram fora e que hoje estão fechadas, infelizmente, porque não conseguiram prestar contas da forma adequada. Então, assim, todas as entidades conveniadas estão fazendo gestão de recursos públicos. E a gente é obrigado a fiscalizar. E elas sabem disso, e a gente faz várias oficinas por ano para orientar como deve ser feita a aplicação do recurso. Então, eu sei que gera um problema social, por um lado, e a gente tenta acomodar, a gente está com alguns projetos grandes em andamento, imagina que a gente deve ampliar muito o número de vagas em creche esse ano ainda, é para isso que a gente tem trabalhado forte, mas nem sempre é um problema, o problema social não foi causado pela prefeitura, e a gente fica um pouco amarrado. Fora essas entidades que tiveram problemas na prestação de contas, vamos colocar assim, eu não estou aqui para nominar nenhuma, até porque a gente tem que respeitar e preservar, né? Das que perderam o convênio por prazo e ainda não se adequaram ao novo marco, todas elas estão no regime de indenização, ou seja, nós não fechamos nenhuma. Por força desse problema legal, que já era de conhecimento desde o ano passado, não, mas, enfim, por força do problema legal, não houve nenhuma vaga em creche fechada. Não é nesse sentido que eu falei. Eu falei que a questão do marco, o marco é muito rigoroso. Sim. E tudo, e bate na questão social, porque para o gestor municipal, sim, ele não sabe se ele cumpre o marco ou se ele fica com... Não é para aquelas que já atuam e que, claro, que têm o dever de prestar conta, e eu sei bem o que é isso. Né? A gente está chamando novas entidades, vereadora, e trabalhando com uma capacitação muito forte para a gente ter um aumento de vagas que comporte, inclusive, eventuais perdas para aquelas entidades que não queiram fazer. É que, infelizmente, hoje na administração pública a gente não tem muita opção de algumas coisas, né? A gente brinca que o Roberto Campos falava isso, né, que uma empresa privada é aquela que ninguém controla, é uma estatal, é aquela que todo mundo controla. Então, o que a gente responde de Tribunal de Contas, Ministério Público, ofício aqui da Câmara, que atua muito bem no seu dever de fiscalizar, fora a oposição, fora questionamentos da sociedade, fora a lei de acesso à informação, então a gente até fica um pouco rigoroso nos trâmites legais para evitar maiores problemas. Mas eu agradeço a oportunidade, viu, vereador? E vereador, de também esclarecer, porque nem sempre a gente tem esse espaço e nem sempre as entidades estão dispostas também a sentar junto para resolver o problema. Porque muitas vezes fala, não pagou, então vai lá, leva todo mundo, bota as crianças na rua e faz um cheque. A gente sabe que é triste, acontece, mas a gente queria expor aqui para vocês, para essa outra Câmara, o que de fato acontece, porque são raros os momentos que a gente tem essa oportunidade. Muito obrigado, viu? Bom, estamos encaminhando para o nosso... Só gosto de fazer... É uma pergunta? Então, por gentileza, a senhora pode escrever. Leva um papelzinho para ela, por gentileza. Tudo bem, seria evidente pela folha, mas eu abro espaço para a senhora fazer. Fica à vontade. Eu tenho uma observação. As pessoas vêm para cá para assistir uma audiência,
se a gente começar, eu já vivi muito isso aqui nessa casa, se a gente começar a trazer uma coisa mais inteligível, a gente sai daqui mais satisfeita. Uma companheira veio me dizer, eu estou entrando muda e saindo calada porque eu não estou entendendo nada. Eu acho que nós precisamos pensar de que forma. É importantíssimo esse tema, mas quantos de nós vai guardar isso daí? É preciso também que a gente tenha alguma referência para que a gente possa acompanhar, né? Então, é essa a minha observação, porque eu tenho certeza que muitos companheiros e companheiras que estão aqui vão sair daqui mudo, entra mudo, saiu calado, porque não entendeu metade do que está acontecendo aqui. Me perdoem, mas eu preciso falar isso. Em outras vezes, eu já tive vontade de falar em outras ocasiões, é preciso que a gente traduza essas coisas técnicas importantíssimas ao nível do que a gente possa compreender, para que a cidade acompanhe o raciocínio da administração. Me perdoe, mas eu precisava falar isso. Bom, nós estamos encaminhando, então, para o nosso encerramento. Agradecer a pergunta da Sônia Rainha, que sempre vem agregar, né, essa casa. Dizer, senhor secretário, que a gente agradece a presença de Vossa Excelência aqui. Falando um pouco sobre a administração do senhor, a gente vê que não é fácil. Administrar a Secretaria de Finanças numa cidade da grandeza de Osasco não é fácil. Hoje o senhor trouxe aqui algumas explanações pela Karine, para tentar mostrar, a grosso modo, como bem colocou aqui a senhora Rainha, a maneira técnica sobre como é visto, né, na dedução dos números da questão de finanças. E vemos também que o senhor está mostrando que nossa cidade, em meio a um cenário tão difícil que encontramos no nosso país, Osasco está retomando o seu crescimento, lógico, que de repente não da proporção que todos queríamos, mas dizer que esses indicadores, eles mostram que, através dos ajustes, a questão de pagamento, a questão do desenvolvimento a ser realizado no dia a dia, o senhor tem conduzido a nossa secretaria como uma cidade de grande competência. Agradecer aí toda a transparência que o senhor se prontificou em vir trazer ao povo osasquense que nos acompanham aí pela televisão. Dizer que estamos encerrando essa audiência. Agradeço aos palestrantes, vereadores, imprensa e público aqui presente nesta audiência pública. Agradecer em especial aí o vereador Jair Assaf, o vereador Toniolo, a vereadora Régia, o vereador Alex, e dizer, secretário, que o senhor pode contar com essa casa. O vereador Lindoso não pôde estar presente hoje por uma questão de urgência em decorrente ao seu trabalho de ofício, mas dizer que podemos falar que essa casa vai estar pronta para ajudar nos projetos que vierem, para que a nossa cidade possa aí, crescer e desenvolver diante de toda essa questão que o senhor colocou, né? Os trâmites, essa informação é importante, secretário. Essas pessoas não sabem. Os trâmites, qual o tempo, como conduz a questão de contratos, por exemplo, né, que levam um tempo aí, onde as pessoas elas acabam indagando a demora, quando a demora ela é essa burocracia, né? Não de competência ou falta de competência do mesmo. Informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara. Para assistir os reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Gostaria que o nosso secretário finalizasse as considerações. Secretário Alex. Obrigado, presidente. Queria fazer também um comentário com relação ao questionamento da vereadora, a ex-vereadora Sônia Rainho. É bem verdade, vereadora. Eu imagino quantas pessoas estão em casa nesse momento, e são pessoas que acabam sendo leigas para esta questão, fica um pouco realmente sem entender a apresentação técnica. Felizmente ou infelizmente, é o papel do secretário fazer a sua explanação. E fica aí também a opinião dela, secretário, para que a gente, numa próxima audiência, nós possamos fazer aqui uma linguagem mais popular, para quem está aqui nos assistindo aqui, quem está em casa, possa entender. Quando foi me apresentado aqui, ainda chegou na nossa comissão, a questão da Câmara de Precatórios, eu fiquei sem entender, mas por que as contas da Prefeitura vai ser bloqueada? Aí, ao estudar nas comissões, eu percebi que, se nós não votasse aquela comissão,
a Câmara, a Prefeitura poderia ter o seu nome negativado e sujo e ter o seu dinheiro bloqueado. Tendo o seu dinheiro bloqueado, não teria pagamento para os fornecedores, para os funcionários, por uma questão jurídica. E, mais ou menos nesse mesmo modelo de linguagem popular, secretário, que a gente possa acatar a ideia de uma vereadora tão sábia quanto a Sônia Rainha, para que a população possa. E eu sei que o secretário, como sempre tem nos atendido e tendo dado uma atenção especial para a cidade e para os munícipes, fará isso. E eu quero também ressaltar que hoje, dia 25, é o dia da indústria. Indústria que, no passado, aqui na nossa cidade, nós tivemos aqui o nome da nossa cidade, Cidade e Trabalho, coisa que nós já não temos mais, né, minha querida Sônia? Que isso também fique para a gente refletir, que a gente possa trazer incentivo para que volte, na medida do possível, porque nós sabemos que a nossa cidade hoje virou uma cidade vertical, incentivar a volta dessas indústrias para a nossa cidade, que a gente possa, aí, com isso, ter maior arrecadação, maior emprego para os nossos trabalhadores da nossa cidade. Quero agradecer a todos que aqui estão, às autoridades, vereadores, quem está nos assistindo, o público que, mesmo em pequena quantia, veio nos assistir aqui. E, secretário, os funcionários da casa, obviamente, que sempre têm nos auxiliado aqui com muito carinho. E, secretário, nós só temos a agradecer. Sabemos que, muitas vezes, ou sempre, o fardo da Secretaria de Finanças ele é bem pesado para o secretário, mas tem uma equipe maravilhosa que assessora também, o assessora e tem trazido os resultados para o nosso município. Obrigado, minha vereadora Régia do PDT e o presidente Ricardo por estar presidindo essa sessão. Declaro encerrada essa audiência pública. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam pela televisão. Obrigado, bom dia para todos.